Olá, começa agora mais um Alesp Conecta e hoje nós vamos falar sobre obesidade infantil. Entender melhor o que é e os riscos para a saúde das crianças. E para me ajudar nesse bate-papo de hoje, eu recebo o Dr. Ricardo Raio Marrum, que é endocrinologista. Doutor, muito obrigada por participar do nosso programa. Eu quem agradeço o convite, muita honra. Obrigado. Doutor, muitas vezes a gente fala de obesidade infantil, a gente vê uma criança, né, um pouquinho acima do peso e a gente não consegue identificar. Então, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, né, a partir de que momento uma criança passa a ser considerada obesa, o que é a obesidade infantil? Assim como a obesidade no adulto, a obesidade infantil é o excesso de gordura no corpo da criança, né, depositado seja debaixo da pele, que a gente chama de subcutâneo, ou em volta dos órgãos do abdômen e no fígado, né? Como é que a gente consegue uma classificação objetiva da obesidade? Existem gráficos, né, de índice de massa corpórea. Da mesma forma como os adultos, a gente pode pegar o peso da criança em quilos, dividir pela altura ao quadrado, em metros. Isso vai dar um certo número, vamos supor 15. Aí a gente vai colocar num gráfico, e o gráfico cheio de linhas, como aqueles gráficos de crescimento, eles vão conter percentis, né? Então, esses percentis, eles são nada mais são do que uma criança da mesma idade, do mesmo sexo, suponha que a criança esteja no peso médio. Isso significa que ela vai cair no percentil 50 nesse gráfico, e 50% das crianças estão acima do peso daquela criança e 50% abaixo. Quando a gente considera uma criança acima do peso, quando ela está no percentil 85 e entre 85 e 95, aí a gente chama de sobrepeso, que é só gordinha, não chega a ser obesa, né? Isso significa que 85% das crianças daquela idade, daquele sexo, estão menos gordas para aquela altura também, a idade e sexo, né? E quando está no percentil 95, 95% das crianças são menos gordas do que aquela criança, né? Tem menos peso. E acima de 95, o risco para a obesidade, e daí para cima tem várias classificações, né? Então, um médico tem como saber objetivamente como está a criança. Embora o olhar possa identificar, muitas vezes os pais não conseguem ver direito, porque tem uma certa... A gente nega um pouquinho, né? Que a criança, ou mesmo acha que a criança está um pouquinho acima do peso e não tem grandes problemas, né? Daqui a pouco vai resolver. Mas o fato é que, nessa classificação de sobrepeso, já a criança entre 5 e 9 anos, né? As crianças entre 5 e 9 anos, 1/3 das crianças já estão nessa classificação no Brasil. Então, nós estamos numa situação realmente de epidemia de obesidade infantil, né? Doutor Ricardo, por que algumas crianças, né, acabam desenvolvendo obesidade e outras não? Né? Quais são os fatores que contribuem para o desenvolvimento da doença? Quando a gente fala da epidemia de obesidade, a gente está falando da obesidade que se considera comum. Então, em primeiro lugar, a gente tem que afastar as obesidades não comuns, né? Falando-se de causa, de etiologia. As obesidades menos comuns são aquelas, por exemplo, devido à glândula da tireoide, devido às suprarrenais, que é uma glândula que fica em cima dos rins, se produzir um excesso de hormônio, vai haver uma obesidade. E obesidades monogenéticas, que são raras, ou seja, uma alteração apenas em um gene errada de uma proteína que, por exemplo, controlaria a nossa fome. Aí a criança começa a comer demais, vai engordando desde pequenininha. Então, essas são obesidades não comuns. Mas o que acontece naquela obesidade mais comum? A criança já nasce com uma predisposição genética, porque um ou o outro, um dos pais, tem a tendência a ganhar peso, tem tendência à obesidade, né? Mas essa tendência, ela é transmitida por uma série de genes, não é apenas um gene. Então, a gente chama de poligênico, né? Então, uma série de pequenas alterações em várias substâncias que vão controlar fome, saciedade, queima de calorias. Mas
Se a pessoa, se a criança não for exposta a um ambiente obesogênico, então a gente precisa das duas coisas, uma tendência genética e uma exposição ao que a gente chama de ambiente obesogênico. O que é esse ambiente? É o ambiente, basicamente, da nossa sociedade moderna. É um ambiente herdado do jeito americano de viver, né? Então, comidas muito práticas, né? Que, geralmente, essas comidas contêm uma quantidade excessiva de gordura, de açúcar, de sais, corantes, uma série de substâncias para melhorar o paladar e para que a gente que dê um prazer de comer. E esse prazer às vezes é exagerado, aí leva a uma compulsão alimentar, né? E aí tem o outro lado da balança, que é a queima de calorias, né? Embora a princípio é importante que a criança também tenha atividades físicas, e talvez no nosso mundo, principalmente nas grandes cidades, os desenhos das grandes cidades arquitetônicos, né? Com menos praças, com menos lugares para brincar e tudo mais, faça com que a criança fique com menos possibilidade de atividade física, né? Outra coisa importante é o número do ambiente, seria o número de horas frente à televisão. Às vezes a criança fica muito tempo na frente da televisão, comendo algumas coisinhas e acaba não praticando esportes, não tendo alguma brincadeira que seja uma atividade física. Isso também diminui o gasto, né? E aumenta o consumo. Computadores, celulares, games também fazem parte do problema, o excesso de horas na frente de aparelhos eletrônicos, né? Então, basicamente é isso, uma tendência genética que, na verdade, praticamente 2/3 da população tem, né? Porque nós somos economizadores de energia, na maior parte, nós somos selecionados ao longo do tempo como economizadores de energia, e aí, frente a uma situação dessa, onde essa alimentação industrializada, ultraprocessada, que se chama, os fast food, oferecidos em excesso, seja para a criança, seja para o adulto, acabam levando a um acúmulo excessivo de gordura no corpo da criança ou do adulto. É o que a gente chama de sobrepeso, num certo nível, mas acima obesidade. Doutor, o senhor citou essa questão, né, do estilo de vida, né, dessas comidas que são mais rápidas, das crianças hoje em dia não brincarem tanto, gostarem muito mais da televisão, do videogame. Quais são os impactos que a obesidade traz para a vida dessa criança? É possível, por exemplo, que o processo de crescimento seja impactado? O que pode mudar? Essa criança pode desenvolver algum tipo de doença, como diabetes? Explica um pouquinho para a gente as consequências. As consequências do excesso de gordura no corpo da criança, também no adulto, mas agora falando especialmente da criança, são várias. O diabetes é muito importante, é uma das complicações mais importantes, né? Para a gente ter uma ideia, entre 12 e 19 anos, já são adolescentes, nós temos aí 22% de crianças pré-diabéticas, quase desenvolvendo diabetes pelo excesso de peso, né? Então, como é que isso acontece? Antigamente, a gente via as crianças apenas com diabetes tipo 1. E o que era o diabetes tipo 1? Era o diabetes onde o sistema de defesa do corpo produzia anticorpos, por engano, contra as células beta do pâncreas, que são as células que produzem insulina e que mantêm o açúcar controlado no sangue. Portanto, destruíam progressivamente essas células até que, de repente, a criança tinha uma dor de garganta, desequilibrava completamente o açúcar, vai para um pronto-socorro, e aí lá é feito esse diagnóstico de diabetes tipo 1. Mas, atualmente, o que está acontecendo é que o excesso de gordura faz aparecer um diabetes que só aparecia aos 40 anos de vida, né? Que é o diabetes tipo 2. É um diabetes por um excesso de demanda em relação à capacidade de produção. Então, quanto mais gordura no corpo, principalmente a gordura depositada no fígado, surge um fenômeno chamado resistência à ação da insulina. O pâncreas tem que produzir cada vez mais insulina para fazer o mesmo trabalho. O que acaba acontecendo? Uma falência da capacidade de produção em relação à demanda. Aí o açúcar começa a subir no sangue da criança, da mesma forma como subia antigamente num adulto a partir dos 40 anos, porque vai diminuindo a capacidade de produção
e o pâncreas da criança é mais sensível do que o pâncreas do adulto a esse excesso de demanda, né? Uma outra complicação importante é o fígado gorduroso, deposição de gordura no fígado. O fígado acaba inflamando por causa do excesso de gordura, e dependendo da intensidade desse excesso e da suscetibilidade individual de cada criança, isso pode levar finalmente a uma fibrose e depois a uma cirrose. Aos 20 anos, alguns adolescentes já têm que fazer um transplante de fígado, né? Outros problemas importantes são os problemas ortopédicos, né? A criança vai crescendo e pode haver deformação dos ossos, da coxa em relação ao joelho, problemas acentuados de coluna e outros problemas ortopédicos. Também problemas de pressão alta, problemas de coração, né? O corpo da criança é muito sensível ao excesso de peso, né? Em relação ao crescimento em si, o crescimento em geral não vai ser afetado, mas podem aparecer, por exemplo, problemas de pele, né? Espinhas em excesso, a menina pode entrar em puberdade um pouquinho antes, e assim por diante. Então, na verdade, são muitas as consequências do excesso de peso na criança e no adolescente. É algo que deve ser levado muito a sério pelos pais, né? Doutor, o senhor citou todas essas consequências, né? Explicou para a gente os perigos da obesidade, e o senhor citou, né, um pouco antes, sobre essa questão de que muitas vezes a gente vê uma criança obesa, mas que tem essa sensação de que vai passar quando crescer. Qual é a necessidade de identificar esse quadro e de já começar a acompanhar e tratar mesmo ainda quando a criança tem, vamos supor, 5, 7 anos? Às vezes nós temos a impressão de que se deixar a criança crescer, ela está gordinha agora, está obesa agora, está com excesso de peso, o tempo vai resolver o problema. Mas qual é a realidade? Aos 10 anos, 80% das crianças que estão com excesso de peso vão se tornar obesos adultos obesos. Então, na verdade, a quantidade de regressão espontânea do excesso de peso é muito pequena. A tendência, na verdade, é levar isso para a vida adulta com todas as suas complicações, né? Então, melhor ainda do que tratar a obesidade infantil é prevenir a obesidade infantil, né? A gente já começar a adotar uma alimentação mais saudável, mais próxima do natural, mas como era, vamos dizer, na década de 70, 80, 90 no Brasil, antes que chegasse ao Brasil esse estilo diferente, né, de vida e passasse a ser um estilo quase que dominante, pelo menos nos grandes centros urbanos, né? Então, porque depois que sejam os pais ou as crianças adquirem esses hábitos, para a gente reverter os hábitos desses alimentos ricos em gordura, açúcar, os refrigerantes, os sucos açucarados e sal e aromatizantes, é difícil, porque, no fundo, nós comemos por dois motivos diferentes. Um é um motivo de simplesmente trazer nutrientes para o corpo, equilibrar proteínas, gorduras, açúcares, sais minerais e vitaminas. Existe um centro que regula a quantidade dessas comidas, que fica numa região do cérebro chamada hipotálamo. Mas esse outro tipo de comida, que passa a ser meio que viciante, compulsivo, que é muito rico em açúcar, muito rico em gorduras e sal, ele não age no mesmo lugar, ele vai agir no lugar, no centro do prazer, no sistema límbico, no sistema de recompensa do cérebro, que é o mesmo lugar onde agem, na verdade, muitas drogas. Então, a gente tem uma espécie de dependência desses, a gente acaba gerando uma dependência de alguns alimentos. E para reverter, é muito grande. Então, quanto mais desenvolver um adolescente o excesso de peso, devemos tratar. Se pudermos até prevenir já assumindo uma alimentação mais próxima da natureza, mais próxima do in natura, é melhor ainda, mais fácil, né? Não desenvolver nem excesso de peso, nem obesidade, prevenir. Doutor, o senhor falou sobre prevenção, né? Como é que a gente pode fazer para ensinar as crianças sobre essa questão da alimentação saudável?
Porque muitas vezes, né, elas tendem a pensar que é melhor, que é mais saboroso um salgadinho, um Sim. refrigerante. Como é que a gente pode tentar, de forma lúdica, conscientizar essa criança de que uma alimentação saudável pode também ser saborosa e, claro, trazer vários benefícios para a saúde? Sim, o que é uma alimentação mais próxima, né? É a alimentação mais próxima da natureza, que é a gente comer o café da manhã mais normal mesmo, um pãozinho com alguma coisa. Se tiver um pão integral também é bom, mas não precisa ser necessariamente. Tomar o leite, a criança precisa do leite, comer um queijinho, né? Uma frutinha depois. E o dia a dia do almoço, do jantar, excelente aquela alimentação tradicional do Brasil: arroz, feijão, salada, frango, bife, peixe, né? Uma fruta de sobremesa, um lanchinho da tarde, um iogurte, um jantar com um pouquinho menos de carboidrato, nós vamos indo ao longo do dia. E aquelas comidas que são comidas mais calóricas, são comidas de festa, né? São comidas do final de semana, vamos dizer, e tentar evitar que a criança se habitue aos refrigerantes ou aos sucos industrializados, que não tem nada a ver com a fruta em si, né? É muito melhor a gente comer a própria fruta mesmo, cortar, comer na hora, do que tomar o suco mesmo da fruta natural, porque a gente aproveita como um todo a fruta, né? Mas esses sucos industrializados, eles são mais açúcares e corantes, é água com açúcar e corante, né? Muito parecido com refrigerante. Então nós precisamos restringir, porque isso acaba, pela presença de açúcar, viciando a criança. E a criança não quer mais tomar mais água, vai querer tomar ou, ou chás açucarados, que não é bom, ou esses sucos industrializados cheios de açúcares, ou refrigerantes no lugar da água. Isso certamente vai levar a excesso de peso para a maior parte das crianças. Como eu falei antes, 2/3 das crianças tem essa tendência genética a ganhar peso, né? Então, nós podemos já educar, talvez até alertar os pais mais próxima da natureza, né? Menos industrializada, menos ultraprocessada. Doutor, e falando sobre esse quesito de tentar ensinar, né, e conscientizar as crianças sobre a importância de uma alimentação saudável, claro que os pais, as pessoas que estão ali no convívio daquela criança, a família, também tem que se engajar, né? Também precisam adotar esses hábitos saudáveis. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a série, né, do Instituto Brasileiro de Educação Nutricional, que tem como objetivo justamente isso: ensinar as crianças de um modo lúdico, divertido e também com uma linguagem mais próxima deles, do quanto cuidar da alimentação é essencial. Conta um pouquinho para a gente sobre essa iniciativa. Olha, já faz bastante tempo que a gente atua, porque um outro lugar de educação também, é claro, eu acho que a educação em casa é muito importante, os pais conscientes e tudo mais. Mas também a criança na pré-escola, né? Esses personagens foram criados para crianças de 3, 4, 5 da pré-escola, né? Todo um histórico disso um pouquinho. Lá para 1999 para 2000, nós percebemos que essa epidemia já estava começando, né? E aí a preocupação era como, utilizando alguns recursos que a própria indústria de alimentos utilizava, que seriam personagens, ludicamente e tal, seduzir a criança para certos produtos, como é que a gente poderia seduzir a criança para alimentação saudável? Então, nós criamos alguns personagens, esses personagens foram desenhados por um grande ilustrador, e nós passamos a utilizar esse universo ficcional em pré-escolas da cidade de São Paulo, né? Ligadas à prefeitura, né? Então, só que nós levamos o universo Burzi, que chama, que é um ETzinho que vem de um planeta onde as crianças estão com dificuldades para brincar, estão um pouco pesadas, estão mais lentas e não estão crescendo bem. Os cientistas de lá estudam bastante e não conseguem identificar por que as crianças de lá estão com esse problema. Enviam um ETzinho de 4 anos, que é o Burzi. Aqui na Terra, a nave dele pousa numa fazenda, onde ele vai encontrar alguns amiguinhos. A Bia, que é uma menina da fazenda,
e o Nico, que é um garoto da cidade, mas que veio para a fazenda visitar a fazenda. E um pássaro falante, o Espiga. E a partir daí eles vão vivendo aventuras, e nessas aventuras as crianças, através deles, ensinando o Gurgel, né? Para depois o Gurgel transmitir o que ele ensinou para os amiguinhos dele do Planeta Gur, para que eles fiquem bem. Então, apresentando os grupos alimentares, da onde a origem dos alimentos, e como tudo isso sob uma forma muito lúdica, né? Ao longo dos anos, então, nós recebemos formandas em nutrição aqui no IBEM, no Instituto Brasileiro de Educação Nutricional, que elas recebiam, então, missões de irem levar a educação nutricional infantil, temas para crianças de 3, 4 e 5, mas na forma de fantoches, musiquinhas e joguinhos, né? E agora, a partir do ano passado, nós resolvemos criar uma série de desenhos animados para expandir, então, a ação educativa. E esses desenhos são, então, um instrumento para os pais, né, assistirem junto com as crianças e as crianças irem aprendendo o poder desses alimentos, da alimentação natural. Então, estão na fazenda, eles vão conhecer o leite, os derivados de leite vão da fazenda para uma fábrica de lácteos, né? Então, eles vão para a horta, vão aprender o poder das hortaliças, né? Depois o pomar, as frutas, todas as frutas, as carnes, né? Apresentamos a frango, peixe, vaca, ovos, né? Então, ensinamos qual é a função de cada um dos alimentos, numa linguagem lúdica, agora numa imagem lúdica, né? Sempre alguma brincadeira e tudo mais. O arroz e feijão passa a ser também um tema são 7 episódios, né? O primeiro episódio apresenta a questão, apresenta os personagens e a questão toda, e aí os episódios vão sucedendo. Um dos episódios, então, é também o arroz e feijão, que nós achamos muito importante que o brasileiro recupere a importância dessa mistura cultural, tradicional, histórica, né, do arroz e feijão para a nossa saúde, né? E junto com o arroz e feijão, a gente apresenta os substitutos do feijão, né? Ervilha, grão de bico, lentilha, soja, e os substitutos do arroz, milho, batata, e vai por aí. E o último episódio é o episódio onde o Gurgel volta para casa. Ele já conseguiu transmitir todos esses recados para a maior parte das crianças do planeta Gur. Mas, de repente, tem ali algumas crianças que ainda não estão bem, que ainda estão... E aí nós mostramos diretamente a fábrica, né, dos ultraprocessados, e aí tudo ocorre, a coisa é recolocada no lugar, porque é uma questão de quantidade, não é que nós não possamos comer essas coisas que são realmente gostosas, mas com muita moderação no lugar certo, na hora certa, né? Então, a gente mostra para as crianças também onde está o lugar dos fast food e dos industrializados. E com isso a gente termina essa primeira temporada. Mas para que serve essa série? É um instrumento, seja para os educadores da pré-escola, seja para os pais assistirem com suas crianças, e depois nós vamos disponibilizar mais joguinhos, mais coisinhas que tenham a ver com esse tema, para que os pais ou os educadores possam utilizar nas pré-escolas. A ideia é essa, que a gente possa expandir a educação que nós já estamos fazendo em algumas pré-escolas da cidade de São Paulo, para que todos possam utilizar esse instrumento e desenvolverem uma vida saudável, né? Mais saudável do ponto de vista alimentar. Muito interessante toda essa história e esse modo, né, de abordar a alimentação da série. Doutor, o nosso programa está se encaminhando para o fim, mas eu gostaria, antes de terminar, que o senhor deixasse aqui uma dica para os pais ou para as pessoas que cuidam de crianças, né, como é que no dia a dia a gente pode ir modificando a alimentação, tentando aí inserir alimentos mais saudáveis, mais naturais, como o senhor nos explicou, e sem que a criança tenha a visão de que a alimentação saudável é uma coisa ruim, sem criar uma relação ruim entre a criança e a comida. Então, a melhor coisa é a gente não ter excessos em casa, não ter essa oferta, né? Já não comprar no dia a dia
muito refrigerante, deixar o refrigerante para um dia da semana, para o final de semana, né? Que era o que se fazia antigamente, né? Por exemplo, no caso do refrigerante, dos sucos, talvez sucos sejam melhor até tentar fazer o suco com frutas mesmo ali na hora, né? Mas se quiser um suco industrializado, que vai entrar como um refrigerante, também para o final de semana, no dia a dia, todo mundo em casa utilizando água para se hidratar mesmo, né? Que é a melhor coisa para se hidratar e faz muito bem esse papel, né? E do ponto de vista dos doces, não ficar fazendo bolo toda hora, não ficar oferecendo bolos já prontos, né? Eu sei que a vida prática às vezes leva a gente para uma certa armadilha, mas tentar comprar o quê? As saladas, às vezes dá muito bem para a gente começar a refeição com salada, às vezes tem saladas já pré-lavadas do ponto de vista prático, mas quem não pode comprar pré-lavada já precisa fazer salada nas grandes refeições, precisa ter verduras, legumes, né? Então, digamos assim, por que caminho nós estamos indo? Na verdade, eu acho muito importante que os pais mesmo sejam exemplos para os filhos, né? Então, a partir dos pais, essa alimentação vai sendo adequada, né? Agora, se a criança já está habituada em excesso, vai ter que ter uma boa conversa, vai enfrentar uma certa dificuldade para tirar o doce do dia a dia, para tirar o salgadinho, né? Para deixar, vamos combinar 1 ou 2 dias da semana para termos esses alimentos mais calóricos, né? Mas no dia a dia a gente tem que partir mesmo para uma alimentação do tipo frutas 2 a 3 porções por dia, legumes, verduras no almoço e no jantar, né? Um bom e velho arroz feijão, os seus substitutos, um café da manhã também, sempre com, se possível para a criança, se ela não tiver nenhuma contraindicação, alergia ou qualquer outra coisa, tolerância à lactose, teria que comprar leite especial, mas de forma geral, leite, queijo, pão, né? E é aquela coisa que não é tão complicada, que é relativamente simples, né? Mas que para instituir, às vezes, do ponto de vista prático, requer uma certa energia, requer uma dedicação, requer conversa, requer negociação. Então é preciso com muito cuidado ir negociando e aos poucos ir mudando o jeito de comer da criança, se ela já está embalada com essas coisas de industrializados, fast foods, refrigerantes, excesso de tudo isso, né? É essa a mensagem que eu gostaria de deixar aqui e também onde estará disponível, né? Nós já temos a série num aplicativo chamado Cirquinho, e ela estará no Now e em vários outros lugares, e aí as pessoas poderão acessar e utilizar como instrumento para auxiliar nessa eventual mudança, instituição de uma vida mais saudável para todos. Doutor Ricardo, muito obrigada pela participação no nosso programa de hoje, por tirar tantas dúvidas e esclarecer sobre esse tema, né? Obesidade infantil, que é algo tão importante. Eu que agradeço, uma honra estar aqui. Muito obrigado por tudo. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.